Olá, estamos para a gravação de mais um podcast, mais um episódio do nosso BePrevencast. Estamos aqui hoje numa temática muito importante, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, e especificamente a gente escolheu uma temática bem importante nas empresas, que é a temática sobre o burnout. E estamos aqui hoje com uma parceira nossa, que tem um trabalho, tem um leque grande aí, tem um trabalho maravilhoso que faz dentro das empresas. É um prazer estar aqui com você, estar aqui junto. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui e falar de uma temática tão importante, que é a Cris Paiva. Cris, obrigada por estar aqui com a gente. E para a gente iniciar, a gente precisa entender um pouco o que é o burnout, né? O que é o burnout? Isso. Primeiro falar um pouco, falar um pouco de você. Quero que fale um pouco de você, fale um pouco da sua carreira, da sua vivência. E aí a gente dá continuidade ao que é realmente a temática. Tá joia. Bom, gente, então é um prazer realmente estar aqui, né? Agradeço aí a Amanda e a parceria da Bia Eventos. Me chamo Cris Paiva, como você bem colocou, trabalho já há uns 20 anos na área, né, de psicologia. Eu sou psicóloga por formação. Tenho algumas especializações, né, na área clínica, na área também de gestão de pessoas. Trabalho, sempre tive muita experiência com RH, né, dentro das empresas. E aí, passando por vários subsistemas dentro do próprio recursos humanos, né? Hoje a área de gente gestão, tem muitos nomes hoje em dia, né? E hoje sou psicóloga clínica organizacional, consultora de RH, trabalho muito com treinamentos, com temáticas como essa, inclusive, saúde mental, né, dentro do trabalho, e acabei unindo esse lado meu organizacional com a clínica. E é um assunto que está bem em alta, né? Não só o burnout, mas tantos outros que envolvem a saúde mental no trabalho. Então, esse é meu trabalho hoje, né? Consultoria, treinamentos, instrutoria, já fizemos parcerias, né? De treinamento. E estou aqui para falar desse tema realmente bem importante, que cada vez tem crescido mais ainda, né? Assim, o interesse das pessoas e das empresas sobre ele. Bom, a síndrome do burnout, né, como o próprio nome diz, é uma síndrome caracterizada pelo esgotamento mental, físico e emocional, né, da pessoa ali ligado ao trabalho. Então, é uma síndrome de exaustão profissional, a gente pode chamar assim, que na realidade ela é meio que decorrente, ela é totalmente decorrente de um estresse, né, que foi mal administrado durante algum tempo. Não é uma coisa assim que 15 dias, um mês eu tô com burnout, não. É uma coisa que vem, sabe, sendo construída ali no dia a dia, a pessoa vai aguentando, vai trabalhando e vai, sabe, se enchendo ali daquele estresse de várias situações, né, que podem desencadear, a gente já vai falar um pouco mais, mas aí chega num nível que aí foi um estresse que você não tratou lá na frente, você não deu atenção, né, achou que conseguia e foi trabalhando, né? Não estava observando os sinais que o teu corpo muitas vezes dá. E aí, quando a gente identifica, é um burnout, né? Já está num caso assim mais sério, que precisa realmente ser tratado. E muitas vezes é motivo de afastamento, né? Deve ser, inclusive, motivo de afastamento do trabalho. Perfeito. E você falou sobre o que é, né? Os sintomas. Eu queria que você se aprofundasse mais. Porque é muito, assim, amplo, é muito amplo, né? Então, é muito amplo. Você fala muito da saúde mental no geral, né? Mas aí, direcionado para as empresas, quais são os sintomas? Isso. Como tem um colaborador e eu consigo identificar? Como é que eu consigo identificar? Antes dos sintomas, Amanda, eu vou te pedir licença só para falar um pouquinho mais do que causa, né? Do que desencadeia, né, esses sintomas. Porque eu acho que é bem importante estar claro que ele é muito relacionado, o burnout ele é relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho, né? Então, assim, quais são os motivos? O porquê que a pessoa chega, né, a uma síndrome dessa? Então, veja, ambientes tóxicos, como a gente chama, né? Que tem um clima ruim, mas não só um clima ruim, quando eu digo ruim é não saudável, né? Mas eu digo assim, com alta demanda, né, com uma demanda excessiva, com metas inalcançáveis, prazos curtíssimos ou volume excessivo de trabalho. Tudo isso, né, são
questões ali no dia a dia que é difícil da pessoa administrar por muito tempo. Outro ponto também que muitas vezes está aí, pode estar ou não nessas causas, é o assédio, né? Então, muitas vezes o assédio, né? A pessoa vai sofrendo assédio, ela às vezes não tem coragem de falar, não trata, e aquilo vai se agravando, junta com o volume de trabalho, com alguns desses aspectos outros que eu falei, e aí vem o burnout, né? Então, todas essas questões, a gente sabe também, né, que hoje em dia é natural, assim, uma multifuncionalidade, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, é muita coisa, é muito serviço, todo mundo fala, né, que o ambiente corporativo, a gente trabalha bastante, mas a gente precisa, sabe, assim, alimentar os dois lados, né, tanto o trabalho, quanto mesmo dentro do ambiente de trabalho, algumas situações, né, que deixem aquele ambiente um pouco mais leve, e aí a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas só para falar que no burnout é justamente só esse lado pesado, né? Que a pessoa vive. Ela vive muito intensamente, ou volume, ou prazo pequeno, metas inalcançáveis, o assédio, tudo isso. E aí a coisa vai crescendo até chegar nos sintomas. Chegando nos sintomas, né? Respondendo a sua pergunta. Antes da gente chegar nos sintomas, né? Falando sobre a causa, a competitividade. Ela estimula, o que pode, a competitividade é saudável, né? Ela estimula porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem as metas, tem a questão de a colocação de primeiro lugar, segundo, terceiro. Isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando maior, né? uma competitividade. A gente quer ser melhor que o outro e vai. E isso, como é que a gente pode até falar até um pouco mais na frente, mas assim, como é que a gente consegue organizar, como é que a gente consegue trabalhar essa parte também, que é uma das causas que não é saudável, né? A competitividade que não é de uma forma... Quando é muito forte. Não é uma vantagem competitiva, né? Quando cria um conflito, quando gerar... Queria que você falasse. Exato. Eu acho interessante. Como é que eu vejo isso, né? Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? Tudo é o como a gente faz, né? O como a gente se comunica e o como a gente tem feito determinadas ações dentro das nossas empresas, né? Então, assim, as metas, as competições, né, que vêm através dos alcances de meta, principalmente na área comercial, é uma área que tem muita meta, mas todos nós hoje, né, independente da área, trabalhamos com metas para alcançar. Mas eu digo assim, essa questão da competitividade, né, de promover ou reconhecer aquele colaborador que fez mais, que alcançou mais rápido, geralmente vem muito também da área comercial, da área de vendas, que é próprio da área. Então, veja, contanto, eu acho que é tudo muito da comunicação da empresa, do dia a dia, é um conjunto de coisas que vão se somar aí, né? Como é o dia a dia desses colaboradores, né? Eles têm clareza do porquê das metas deles, são metas alcançáveis, ainda que muitas vezes um pouco, né, puxadinha ali para cima, mais difícil às vezes dependendo do mês, mas assim, tá claro para todo mundo, né, os motivos, os porquês, né, o porquê dessa competitividade, para que ela seja compreendida como uma competitividade saudável, né? Porque realmente quando é uma competitividade que é uma coisa muito exacerbada, né, entre as pessoas, então pode gerar esse lado negativo de muita ansiedade, né? Mas uma certa ansiedade no sentido de querer alcançar, né, de estar sempre ali em prontidão, isso faz parte da área, é importante, né? É como diz, as emoções, todas elas são boas, né? Até as que aparentemente as pessoas chamam de negativas, como a tristeza, o medo, né? Mas todas são positivas, né? Todas têm uma função. A própria ansiedade, ela nos, né, faz a gente sair do lugar algumas vezes, outras também o estado de atenção é importante, mas depende muito do contexto. Então, dependendo da equipe, da liderança, de como a liderança trata essas metas, não vai ser nada assim que, por conta disso, gere um burnout. Só seria um conjunto de coisas, né? E aí poderia, sim, essas metas estarem sendo tratadas de forma, né, não positivas, vamos dizer assim. Mas aí seriam casos e casos pontualmente para a gente analisar, sabe? Mas de forma geral,
faz parte desse mundo corporativo, né? E a gente também tem de desenvolver o nosso equilíbrio emocional para lidar com isso, né? Mas aí, indo para os sintomas, né? Veja, a gente pode começar dos sintomas mais leves, que geralmente vêm pelo próprio estresse do dia a dia de trabalho, né? Que é a preocupação, que começa a ser mais exacerbada ali em relação aos assuntos de trabalho, aquela angústia de dar conta, de poder fazer muita coisa ao mesmo tempo e de ter de responder e de alcançar aquelas metas. E aí, muitas vezes, vão gerando alguns sintomas físicos, né? Como a dor de cabeça, a insônia, e já a parte onde a pessoa começa a pensar tanto no trabalho que ela acaba, né, levando esse trabalho para fora, né? E até para a cama dela, na hora dela dormir, ela fica ali pensando no trabalho. Então, vem tontura, né, em casos mais, que a gente já está aí, né, chegando aí no burnout, realmente, tontura, enjoo, né, começa a... Tem 3 estágios, inclusive, eu vou até adiantar agressividade, assim, quando a pessoa fica muitas vezes a agressividade, né, a pessoa fica um pouco... Desconta naquele momento ali. Exato, impulsivo, né, a pessoa, mesmo que ela não era tão impulsivo, ela passa a... né, ter uma paciência mais curta, ela fica mais intolerante, né? Então, vem também quem tem esse lado emocional também mais delicado no lado do sentimento, né? De emoções que puxa lá para a tristeza, aí a pessoa fica mais sensível, né? Então, começa a chorar muito, né? Eu sei de caso de pessoas que entram no banheiro para chorar, que saem, né? Vão para casa chorando no carro, né? Só de pensar em trabalhar no outro dia, já dá aquele frio na barriga, fica tenso, aí vem uma dor de cabeça. Né? Aquela alerta constante. Exato. Então, na realidade, são muitos sintomas. Vai variar muito de cada pessoa também, sabe? Tem muito essa questão da personalidade de cada um, do pessoal. Né? Mas aí o que eu disse que eu ia trazer, né, que eu trouxe aqui, que eu lembrei que tem 3 dimensões que são importantes a gente falar no burnout. A gente tem a dimensão... É um nível, é como se fosse um nível ou não? Intensidade. Veja, geralmente a pessoa passa pelas 3 dimensões, né? E aí a gente até tem uma avaliação psicológica, né? Tem um teste psicológico, ele trabalha justamente essas 3 dimensões, para a gente ver como é que a pessoa está nessas dimensões. Pode ser que ela esteja mais comprometida em uma dimensão do que em outra, tá? Então, respondendo o que você perguntou. Mas, geralmente, né, as pessoas, elas ficam comprometidas nas 3, principalmente quando está já bem forte. Então, a gente tem a primeira dimensão, que é a sensação de exaustão, né, exaustão emocional e de esgotamento de energia mesmo. Cansaço. Inicia com esse cansaço. Quando a pessoa vai ficando mais cansada, esgotada, e aí, geralmente, ela vai reclamar do alto volume, né, de dar conta. Então, vem esse por é o início. Geralmente sim, exatamente. E aí, depois, a gente vem na dimensão segunda, que é o maior distanciamento mental das atividades laboral. Então, é aquela despersonalização que a gente chama da atividade. Ela começa a se distanciar um pouco e é quando ela geralmente tem esse sintoma que você trouxe como é que eu posso dizer? Do cinismo, da ironia, sabe? De deixar as coisas irem acontecendo. Ela começa até uma falta de comprometimento, muitas vezes. Aí vai começando com o próprio trabalho. Aí vai as falhas. Aí isso vai levando para outro. Exatamente, né? Exatamente. A pessoa começa a dizer, a falhar. Você vai perdendo o seu valor, né? Exatamente. Por isso que despersonalização. Ela, sabe, começa aquilo que fazia tanto sentido para ela, que aí vai entrando no terceiro ponto, que é a falta, que é a terceira dimensão, a falta de realização no trabalho. Então, a coisa é quando realmente chega no estágio maior, né? Que ela não vê mais... ela não vê sentido mais muito no que ela faz, sabe? A coisa começa a ficar mais grave. E aí, assim, os sintomas, voltando um pouquinho, vão variar também muito de pessoa para pessoa, porque às vezes tem gente que já tem uma certa tendência, ou já estava num quadro anterior, por exemplo, de ansiedade, ou depressivo, né? Ou do próprio estresse, né? Do dia a dia. Então, aí vai depender muito de cada um, né? Principalmente os físicos, porque nós somatizamos, né? E aí, por exemplo, se é uma pessoa que tem
problemas geralmente intestinais, então aquilo vai se agravar, né? Então vai muito de cada pessoa também. Aí dores de cabeça, né? Dor no corpo. Isso. Começa a ter. Aí vai para o pronto-socorro e aí não consegue identificar, porque... Exatamente. E eu acredito assim que hoje em dia, né, quando tem alguma situação dessa de estresse, quando o paciente, a pessoa chega no pronto-socorro, eu acredito que hoje em dia até os médicos eles dão orientação. Sim. Já aconteceu até com minha mãe, e dá uma orientação, né, ela precisa, né, desse profissional, eu acho que... Mas é tão interessante, né, assim, falar sobre... você falando... E a gente vai fazendo, vai refletindo, né? Pensando, lembrando. Existe esses sintomas, eles podem acontecer, né? Você tem esses sintomas. Uhum. Quando é que a gente é necessário procurar ajuda? No início, a gente consegue, quais são os meios que a gente pode, tem que ser com um profissional, ou a gente pode... ir atrás de coisas que a gente tem afinidade, coisas que a gente gosta que gostamos de fazer, algo que a gente gosta de fazer, que aí desestressa, né? Vamos dizer, isso, né? Desestressa a gente. Quais são os caminhos? Porque você falando, assim, várias situações eu já me identifiquei, assim, vou falar um pouquinho mais na frente. Certo. Porque ser empreendedora não é fácil. Isso, né? Vamos chegar lá então. Vamos chegar lá. Mas queria que você dissesse quando é que a gente precisa buscar, de fato, ajuda, quais são os caminhos, não sei se eu estou me adiantando, se eu estiver me adiantando, pode me segurar para a gente... Tá. Veja, primeiro ponto, antes de entrar nessa questão, só deixando claro novamente, né, que existe o estresse que pode ser gerado, né, no dia a dia, e aí vem alguns outros transtornos que podem confundir com burnout, né, como a ansiedade, o próprio estresse, que é uma exaustão, né? E a depressão, exatamente. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela está apresentando um quadro de ansiedade, ou de depressão, ou de realmente uma estafa, né? Um cansaço muito grande. E é por isso que existem as férias, né? Existem também alguns meios onde a gente precisa se cuidar, né? Já para não aumentar. Né? Só que o burnout ele vai além disso. O burnout ele não passa só com aquele final de semana de descanso, né? Ou com as férias. Quando a pessoa voltar, geralmente, né? Ele vem e às vezes até vem mais forte, tá? Então, assim, é importante deixar bem claro a diferença, né? Desses outros transtornos. E aí, dentro do que você está falando, a gente tem dois cenários. Temos a situação onde, porque você falou algo que a gente possa prevenir, né? Então, a gente pode falar assim, daquela pessoa que a gente já identifica no trabalho, né? O que a pessoa, ela realmente já se identificou como uma pessoa que está ali sentindo, né? Na pele ali aquela síndrome, os sintomas todos, e foi diagnosticada, e geralmente é o psiquiatra, é o médico, o próprio médico do trabalho, muitas vezes acompanhando esse funcionário, ele vai identificar, e ele pode também, para complementar a avaliação, encaminhar essa pessoa, né, para uma avaliação externa, um psicólogo. Então, veja, tem a pessoa que ela é diagnosticada e aí vai receber o tratamento, né, para que ela possa melhorar. Mas aí, como você falou algo sobre prevenção, né, então acho que a gente já pode, as empresas, né, estamos nesse momento de falar realmente da importância da prevenção. E vem de várias ações que podem ser feitas, né, nas empresas para tanto informar, sabe? Eu acho que tudo parte da informação. Conhecimento, né? Informação. Isso, a conscientização, né? Esse trabalho que vocês fazem, né, da Bia Eventos, de informar a importância da saúde, a importância do autocuidado, a importância de se cuidar. Tudo isso colabora, contribui para a prevenção da síndrome de burnout, né? Porque quando a pessoa já tem um olhar mais atento para ela, para o cuidado com ela e com sua saúde, essas questões, ainda que sejam de trabalho, meu corpo está falando. Eu tô tendo muita insônia, né? Por que eu só penso em trabalho? Por que eu tô me sentindo tão cansada? Então, ela começa a fazer esses links e identificar já no começo, antes que virem, né, uma síndrome de burnout. Por isso que é tão importante. Mas aí, além dessas ações de informação e conscientização, aí, assim, o céu é o limite, né, para as empresas. A gente tem muitas ações. Desde ações
onde eu conheço empresas, por exemplo, já trabalhei em empresas que tinham atendimento psicológico gratuito, né? Onde o colaborador ele não pagava por esse atendimento, né? Por plataformas digitais, né? Comemorações, né? Momentos de integração entre os colaboradores, né? Tudo isso promove um clima agradável, um clima de bem-estar, né? Onde as pessoas gostem de trabalhar, gostem de pertencer. Se conheçam também enquanto pessoas, não só profissional, com aquela meta que eu preciso entregar, mas, né, o que é que a Amanda gosta de fazer? Quem é a Amanda fora do trabalho? Né? Qual o hobby de Amanda? Então, coisas assim que geralmente é naquele cafezinho, é naquela ação, é naquele momento de integração que as pessoas têm, né? E aí tem muitas ações, né? Ações para o corpo, né? A parte de massagens, de cuidados com a saúde, palestras, webinários. Então, vem, como eu falei, desde questões informativas a questões práticas, vivenciais. Agora tem um ponto de alerta, né? Porque muitas empresas hoje, assim, vamos entregar chocolatinho. Não que o chocolatinho não seja importante, a mensagem, isso é legal, né? Eu mesmo adoro receber também, né? Mas tem empresas que acham que só isso tá muito bom, né? E às vezes até fazem ações legais, assim, ações até maiores na empresa, mas não se preocupam com o principal, que é o dia a dia. O básico, o básico, sabe, Amanda? A comunicação. Como é que tá a liderança? Como é que estão as relações? Exatamente. Sabe? Assim, esse meu colaborador, né? Ele sabe, ele tem consciência do que ele faz, da importância do que ele faz, sabe? O senso de pertencimento, a cultura da empresa, sabe? Ela tem que estar conectada ali com as pessoas, né? Então, tudo isso eu acho que é muito importante. Agora, lembrando, tá? Ainda que eu tenha toda essa compreensão, mas eu tenho um volume de trabalho, ou eu viva um assédio moral no ambiente de trabalho muito forte por muito tempo, possivelmente eu desenvolva. Então, assim, é um conjunto de coisas, é um tema muito delicado e muito complexo, né? É um tema maravilhoso da gente conversar, a gente bater papo. E eu penso, assim, como é interessante que, ainda bem que a gente está melhorando em relação a isso, né? Que o excesso de trabalho, ele estava sempre relacionado à competência. Né? Então, se você tem uma demanda alta, minha agenda está cheia, minha agenda está lotada, né? Então, as atividades, eu falo não só em relação aos colaboradores, mas como empreendedora também, como o excesso de estar, como demonstra status, você está... Não, eu acho que a gente está, ainda mais depois da pandemia, né, que a gente teve que parar. Então, tivemos um momento de ócio, né, de tudo. Então, de alerta agora, né? Então, a gente teve um momento que a gente ficou parado. Então, a gente foi pensando, fomos analisando também, algumas coisas até relacionadas diretamente na vida. Então, como o excesso sempre foi, eu tô com a agenda cheia. E hoje, eu dizia, trazendo em relação à minha experiência, né? Eu dizia, eu dormia com caderno, porque de noite, quando eu tivesse qualquer ideia, eu achava isso lindo, para não perder. Eu achava isso lindo. Eu achava isso... Achava que era necessário, que eu sou a pessoa criativa, que eu tenho que estar na intensidade, que eu tenho que estar... Então, assim, e chegou a um ponto, Cris, que porque, como... Quem acompanha, a gente sabe, né, que a gente tem 20 anos de empresa, então nós organizamos as campanhas de prevenção na parte de saúde, segurança, meio ambiente, trânsito, e já tem mais ou menos 20 anos, então recentemente, acho que tem um ano mais ou menos, eu confesso que eu cheguei, nem um ano, tem meses, eu cheguei a um ponto que eu estava realmente muito saturada. Assim, mas como você falou, né? São coisas que vão acontecendo e as coisas vão acontecendo, e me deixando um pouco de lado, assim, a empresa, né? Então, ia sempre me deixando de lado. E aí são várias situações, né? Vamos vender, fechar, então junto, a gente tem que atender o cliente. As questões da empresa passam a ser mais importantes do que as nossas, colocando sempre na frente, só que assim, se não tiver as pessoas,
até se eu não tiver, Sim. as coisas vão caminhar também. Então, estou falando como empreendedora, né? Que também é bom a gente trazer Sim. empreendedores, empreendedoras, que a gente sabe que o Brasil, o mercado, as coisas, a gente realmente leva muito para exaustão, assim, a gente fica muito exausto. Vira o workaholic, né, que se falava há um tempo desse, exatamente, né, que é aquele viciado no trabalho. Isso é uma característica que e há um tempo atrás era bonito, né? Hoje em dia a gente precisa era trabalhar chique, né? Nossa, é tão bom que eu trabalho muito, então como é importante a gente parar, né, mesmo realizando as campanhas de prevenção nas empresas, tá? Então, eu tive esse momento de, então agora delegar, aí são várias questões, né, de delegar, né, você tem uma equipe show, equipe maravilhosa, equipe top, um abraço para todos, inclusive uma tá aqui que ela não quer aparecer, mas logo logo ela vai aparecer, vou botar para ela aparecer, e uma equipe show, porque aí são várias questões. Aí é uma coisa que a gente estava até conversando nos bastidores, né, Cris? Que eu acho que é muito relacionado ao autoconhecimento, muito relacionado também ao que a gente viveu, né, o que a gente viveu na infância, aquela questão de querer dar conta de tudo. Então, como falar dessa temática, como a gente está tendo muito acesso, como a gente está conseguindo refletir, conseguindo ter um autoconhecimento maior e analisar, então, ali aquele momento, durante a semana. Então, eu vou ter aquele dia que aquilo eu não estou para ninguém, né? Se é família, enfim. Então, não estou para ninguém. Importante manter os limites saudáveis, exatamente. Né? Então, você passar uma tarde num salão, só conversando. Lógico, gente, cada um tem sua realidade. Eu tenho a minha realidade, cada um tem a sua realidade. Mas se permitir, né, Amanda, fazer algumas pausas, alguns momentos seus, né? Exatamente. Para se cuidar, olhar para você. Independente, às vezes, uma caminhada na praia, é uma atividade física, cuidar da alimentação. Então, assim, são várias situações que a gente pode trazer de melhoria. E, assim, como eu estava nesse ponto já, Cris, de nossa, será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que esse trabalho, será que a empresa... Eu me questionei recentemente, cheguei a me questionar, e eu vi, não, Amanda, é só forte, exaustão, né? É só... Então, como é importante até a gente ter ter esse contato, né, de conversar sobre a temática, de escolher, a escolha da temática foi uma escolha que realmente, coisas que a gente viveu, que, enfim, as empresas, né, a necessidade de se trabalhar, porque às vezes tem ali aquele talento, aquela pessoa, e a gente tá ali naquela, e só olhar, às vezes é olhar para o outro, perguntar, aí eu digo, como é que você tá? Tá borocochosinho, tá borocochosinha, vamos lá, tamo junto. Então, olhar o outro. Até não só a questão da liderança, né? Mas os próprios colaboradores, porque eles estão ali no dia a dia. E as empresas que a gente trabalha, normalmente, que a gente faz trabalhos, né? Que a gente tá sempre levando, compartilhando prevenção. Então, são colaboradores que estão sempre juntos, né? Então, é parceirinho. Então, se o seu parceiro, sua parceira tá ali no trabalho, você tá vendo ali que tá, assim, então, levanta. Como é que tá essa pessoa, né? Que então, apoio eu posso dar, né? Que olhar eu posso ter, compartilhar. Muito bom, obrigada por compartilhar, né? Que eu acho que enriquece aqui o podcast, né? A nossa conversa. E assim, que bom que você... Eu percebo que você começou a intervir no momento certo. Sim, não é? Sim. Porque é justamente isso, como eu falei, né? A síndrome do burnout é justamente a questão da gente não olhar para isso, para esse estresse, para essa estafa, e não ligar o sinal amarelo e começar a se cuidar, né? Fazer algo em prol da gente, né? Lembrando que, assim, as pessoas às vezes dividem muito, né? É vida pessoal e vida profissional. A vida é uma só, né? Dentro da nossa vida, a gente tem questões, experiências pessoais e questões, experiências, né? E objetivos profissionais. Então, assim, como é que eu estou nisso tudo? Né? E que bom que você pode dar uma parada para olhar para você, né? Tem 3 estágios, já que você estava falando de estágios, né? Quando eu falei das dimensões, que geralmente a pessoa entra, que aí me lembrou quando você falou que a gente falou aqui do workaholic, né? Porque as pessoas, principalmente antigamente, né? Mas ainda tem aqueles que hoje em dia traduzem muito a competência, a produtividade, né? Então, quanto mais eu produzo, é porque eu sou competente, eu sou mais competente.
Mas assim, como é que tá essa produtividade, não é? É com qualidade também, né? Então, tudo isso a gente precisa observar. Então, não é só produtividade por produtividade a qualquer custo. Acho que essa é a grande questão quando a gente fala no burnout, né? É essa questão da produtividade a qualquer custo que não pode ser, né? Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez, antes de entrar aqui nos estágios que eu mencionei, muito legal, um vídeo de uma avó, assim, para mim me remeteu como uma avó, né? Era uma idosa com uma criança no trilho do trem. E aí eu uso esse exemplo, geralmente, eu gosto bastante dele, porque é um vídeo bem curtinho, mas que me trouxe, assim, virou, sabe, muitas chaves para mim. Ela estava brincando no trem com uma criança, né, uma senhora, e aí a criança lá no trilho do trem, lá vinha o trem, o trem se aproximando, e a criança ali brincando, e ela perto. Quando ela percebeu aquele trem, ela correu e chutou a criança, ela chuta com tudo, sabe? O vídeo passa a ser até engraçado, assim, na hora que você assiste, porque você não imagina. E ela dá um chute e a criança roda, assim, né, e cai. Só que mostra de uma forma como se fosse bem rápida, bem engraçada. E aí, o vídeo acaba. E aí você, como assim? Só isso? O que é que ele quer dizer? Mas assim, para mim, me caiu muitas fichas. E esse tema foi trabalhado no dia, né? E a gente estava, inclusive, trabalhando com equipe de vendas. Assim, a maioria da empresa, do segmento, era de vendas. E sabe aquela questão que diz assim, poxa, ela alcançou a meta dela? Qual era o objetivo dela, da senhora? Era salvar a vida da criança. Era tirar a criança do trilho. Então, ela conseguiu, ela chutou. Né? Ela conseguiu. Mas assim, aqui custos, né? Sabe? A que ponto, né? A forma, né? Quais as consequências, exatamente, né? A palavra não veio agora, né? Que custos, eu acho que é por aí. Sim. Mas eu quero dizer assim, a que ponto, né? Como estão esses vendedores que alcançaram aquelas metas? Os meios que foram utilizados para Que meios foram esses, né? Então, alcancei. Mas assim, veja, a criança ficou jogada no caminho, né? Então, ela podia ter se machucado. Ela podia, inclusive, ter morrido também. Ela podia ter batido a cabeça e ter morrido, né? Podia ter ficado com alguma sequela. Então, assim, como é que estão os nossos vendedores? Como estão os nossos profissionais, sejam de que áreas forem? Né? O nosso operador de produção, a nossa pessoa que está na obra, que está no escritório. Então, como estão essas pessoas? Elas estão alcançando as metas, mas a todo custo, né? Como elas estão atrás dessas metas? Como elas estão se sentindo? E aí, entrando nos estágios, né, ainda nessa reflexão do hiperfoco, do que eu tenho de trabalhar muito, né, do workaholic, geralmente a gente inicia com esse hiperfoco, né? Eu preciso trabalhar muito, eu preciso doar muito de mim, eu preciso alcançar muitas metas, né? Eu tenho levar meu caderno para não esquecer da ideia, e aí eu dou aquele hiperfoco que eu até gosto, né? Enquanto eu estou naquele hiperfoco, para mim, estou num sentido de realização. Eu estou me sentindo realizada no meu trabalho, né? Produtiva. Só que aquilo passa a ser tão grande, tão, né, muito, que aí começa a me gerar um outro estágio, que é onde vem a ansiedade, a exaustão, aí passa a vir, aliás, a ansiedade e a irritabilidade. Começa a ficar mais irritada com as coisas, né? Então, as pessoas começam a ficar mais irritado, intolerante, ansioso. E aí, num terceiro estágio, vem a exaustão, que é onde a gente chega lá, né, na síndrome de burnout. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dessa cultura de produtividade, né? Sim. Ela é importante, sim, porque a gente não está aqui, principalmente a gente, né, nós que somos empreendedores, sabemos também o quanto que a gente vive de resultado. A empresa vive de resultado, é lucro, é dinheiro, é meta, faz parte. E a gente está ali para isso, né? Até quando eu vou dar um treinamento, seja qualquer que seja, até quando eu vou falar de saúde mental, de comunicação, a gente está falando de metas. Claro. Porque se as pessoas não estiverem bem, elas não vão alcançar suas metas, né? Porém, tem esse outro lado, que a gente não pode deixar de lado, né? Que é esse cuidado com você mesmo, né? Cuidado com as pessoas, a saúde mental. Perfeito. E as metas, elas fazem parte até para direcionamento, para crescimento, mas como você falou, a forma, né? É como a gente vai trabalhar aquilo. E o básico, será que está feito o básico, né? Exato. Então, o básico às vezes, Amanda, quando você falou do básico, aí eu lembrei, né? Tem empresa que assim, a gente precisa começar a trabalhar a saúde mental, a prevenir questões de estresse, de ansiedade, né? Porque a maioria dos afastamentos hoje em dia das empresas é justamente por questões de saúde mental. Seja ansiedade, depressão
ou burnout, né? Acho que eu até anotei aqui, eu trouxe esse dado para você. 87% dos afastamentos, isso em 2023, por doenças mentais, desses 87%, 51% ansiedade, depressão 17%, estresse 16% e 14% já síndrome de burnout, que a gente tem visto que tem crescido, né? Então, os mais comuns ali são ansiedade e depressão. Então, assim, às vezes a empresa cai essa ficha, né? Poxa, eu preciso começar a trabalhar saúde mental na minha empresa, eu preciso trabalhar a liderança, trabalhar, né, o clima. Ok, massa que caiu essa ficha, né? Isso é fundamental. Mas aí, às vezes, a empresa acha que tem de fazer algo muito grande, né? Ah, mas eu não posso pagar agora uma plataforma de terapia online, né? Ou sei lá, fazer algo maior, que eu tenha um custo maior. Mas assim, começa do pequeno, começa do básico, como você disse, né? Começa com... Melhorando as relações Melhorando internas. as relações, treinando a liderança, fazendo alguns pequenos momentos ali de integração. Então, é um passo a passo, é uma construção. Né? É interessante que você falou, quando cai, na verdade, quando cai, muitas vezes, infelizmente, é assim, quando cai a ficha, é porque justamente está tendo os afastamentos, está mexendo com a produtividade. Exato, muitas vezes caiu a ficha porque começou a ser uma dor, né? Começou a mexer no nosso bolso, nas nossas metas, nos nossos resultados. E aí, tem líder que ele já era mais sensível a esse ponto, né? Esse tópico, desde lá da pandemia, como você bem falou. Mas tem alguns que só vão cair a ficha nesse momento que a gente começa a perceber esses dados. Mas por que essas pessoas estão se afastando? Por que essas metas estão, né? Até alcança a meta, mas as pessoas não estão bem. E aí é onde a gente identifica que... E tem aquela frase da vida, né? Eu acho que os pais nossos, né? Geralmente os nossos pais falavam muito, né? Isso que quando não é pelo amor, é pela dor. Então, assim, que bom, né? Que a gente possa escolher ser pelo amor, né? Então, é melhor que eu escolha cuidar das pessoas, do meu ambiente de trabalho, pelo amor, né? Por entender que aquilo é importante e que as pessoas bem, elas vão produzir bem, do que ser pela dor, né? Do que ser porque eu estou realmente com muitas pessoas se afastando, né? E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Porque no comercial eu tenho 3 pessoas que saíram, do setor administrativo tem 2, tem outra que já está apresentando ansiedade, né? Então, assim, isso começa a ser preocupante, né? Com certeza. E como é uma situação que mexe, como a segurança, né? Enfim, mexe com tudo, né? Então, se o colaborador, ele tá ali passando por uma situação, né? E ele chega em casa, né? Então, aí ele tem um momento que ele chega em casa, ele leva toda a carga, né? Toda a carga daquele trabalho, aí como é um ciclo, né? Como tá um interligado com uma coisa, vai puxando... influenciar na outra, né? Exatamente. Aí vai mudando o comportamento. Vai causar prejuízos também, né? Com a família, com os amigos. Exatamente. Né? Como é importante. E o trabalho de fato, é onde você está, o maior tempo que você passa realmente é no trabalho. Né? E vamos tentar, assim, com qualidade. Eu falo tentar porque não é fácil. A gente não sabe o dia a dia. É verdade. São vários fatores, são várias situações. E que cada vez mais, ainda bem que eu vejo que melhorou muito, Cris, muito assim, desde que iniciamos o trabalho, como as empresas cada vez mais, né? Vem buscando, vem entrando em contato, já chega com já com a programação, quero isso. E quantas, a parte de psicologia também, tem até crescido muito, é verdade. Então vem crescendo muito. Eu vejo que a tendência, de fato, é que a gente aumente ainda mais, né? Que possamos compartilhar prevenção, que possamos falar em todos os momentos, que a gente até comentando assim, que é numa mesa de um bar, que é num restaurante, num happy hour, numa conversa, né, entre amigos. Fale sobre prevenção. Né? Perfeito. E eu tenho uma curiosidade, essa questão da relação, né, em relação à tendência e mais o sexo masculino, o feminino, se é mulher, enfim, eu queria que você falasse um pouco relacionado a isso, se realmente é a mulher, a sobrecarga maior da mulher, fale um pouco, que é interessante a gente trazer esses dados, essas informações. Veja,
A questão da mulher é interessante, né, que você trouxe aí. A gente já tem um alerta já, né, porque a gente, culturalmente, e a gente vê isso na prática, que a mulher, ela acaba tendo uma jornada bem maior, pelo menos na maioria dos casos ainda, né, porque a questão das atividades domésticas, filhos, né, as preocupações, inclusive até com os pais, que já são idosos, né? E aí você trabalha, mas você cuida dos pais que são idosos, cuida dos filhos, cuida né, da sua casa, né? Se é casado então, se tem filhos, às vezes mesmo solteira também tá ali, às vezes é um suporte, é uma rede de apoio para alguém da família. Então, assim, culturalmente já a mulher realmente é bem, né, sobrecarregada, vamos dizer assim, pelo menos é assim que a maioria, a gente sente que ainda verbaliza isso. Né? Então, acaba que com a sobrecarga do trabalho, né, isso favorece mais as mulheres nesse sentido, né? Favorece para o lado negativo, né, de que elas possam realmente desenvolver um burnout. Lembrando que o burnout vai ser sempre voltado ali para o ambiente de trabalho, mas aí toda essa carga que ela tem fora também, isso vai contribuir, né? Porque acaba que somando ali aquele estresse, a questão do preciso dar conta de tudo, e não é só aqui, mas fora também, né? Então, assim, do ponto de vista das mulheres, tem muito essa questão. Porém, as mulheres, elas, por serem mais a maioria, né? A gente fala de forma geral, um pouco mais abertas para falar, sabe? Ou demonstram mais, né? Porque acaba chorando, botando para fora, conversando, desabafando com uma amiga, né? Então, acaba que ela podendo prevenir um pouco mais, sabe? Ela acaba alguém ajudando ela, né? A dizer, opa, cuidado. E aí, ela, às vezes, tem mais chance, né? De se prevenir para que aquilo não complique. Já o homem, né? Por mais que ele também tem, claro, hoje, né? Inclusive, hoje a gente tem muitos homens que ajudam, né, nas tarefas domésticas, e que bom, né, por isso tudo. Então, mas ainda assim, a maioria, que né? fazem a obrigação deles, sim, né? A obrigação. Mas a maioria ainda não vem dessa forma, né? E realmente acaba sobrecarregando a sua esposa ou a sua mãe, a pessoa que ali dá esse suporte, né, a ele. E aí ele acaba, por conta disso, se doando também muito ao trabalho. De qualquer forma, ele vai ser aquele homem que geralmente ele leva mais para casa, ele vai largar mais tarde, né? Então tem todos esses pontos também. Porém, ele vai, muitas vezes, falar menos, né? Porque aquela coisa do machismo que vem aí culturalmente, né? Do que hoje já mudou bastante, mas a gente ainda tem aquela frase lá, né? Do homem não chorar, ou do homem não falar, do homem sempre se mostrar como forte, né? Como aquele forte ali, ainda que seja na família ou no trabalho. E aí, muitas vezes, ele não conta, né? Às vezes, para um amigo ali, às vezes ele ainda se abre do estresse que ele tá. Mas, assim, para cair a ficha de que é algo sério e que precisa ser prevenido e cuidado, e principalmente, que já é um outro ponto que a gente entra, quebrar o preconceito de procurar uma ajuda, né? Psicológica, principalmente, né? Ou de um psiquiatra. Aí a coisa ainda complica ainda mais. As mulheres acabam sendo mais abertas também quando essa ajuda é necessária, né? É tanto que, por exemplo, na clínica eu recebo muito mais mulheres do que homens, mas eu já vejo que hoje está melhorando a quantidade dos homens que buscam o consultório, né, na psicologia. Porém, quando a gente vai ver os homens que buscam, muitos foram incentivados pelas mulheres, né? As suas esposas, as suas filhas, mães, que estão ali também na retaguarda. Então, é interessante essas diferenças, né, de gênero. E aí, o homem, ele acaba guardando mais, e quando vê, a coisa explode, né? Que aí ele já está realmente numa síndrome, né? E muitas vezes, até falando de Setembro Amarelo, né? A gente fica aí esse alerta, a gente traz esse alerta, né? Para esse cuidado, né? Com a vida, de como a gente precisa administrar realmente as emoções. E que, assim, acho que já estamos aí do meio para o fim, não sei, né? Mas eu acho que é fundamental falar que não é besteira, não é frescura, né? Sintomas, seja qual for, de ansiedade, de depressão, de estresse, a gente precisa sim buscar ajuda profissional, né? Hoje é super natural você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra. É a coisa mais comum do mundo. Hoje a gente vê muita gente procurando, tomando medicação quando for necessário.
Porém, muita gente ainda, né, tem receio, tem um certo preconceito. Infelizmente, por muitos e muitos anos, né, foi visto como, é coisa de doido, né? Então, assim, não vou para um psiquiatra, Deus me livre, tenho vergonha de falar que eu estou indo para um psicólogo, para um psiquiatra. É como se estivesse demonstrando uma fraqueza. Exato, né? gente, pelo amor de Deus. E assim, eu costumo dizer, né, nas palestras que eu vou de saúde mental, do mesmo jeito que o nosso corpo adoece, né? Nosso fígado ali, eu tô com um problema, sei lá, em alguma área do meu corpo, fisicamente, a minha mente, ela também precisa, né? Ela também pode adoecer. O meu emocional, a gente vive num mundo muito, né? A gente é muito vulnerável. E ela pode adoecer o corpo, né? A mente adoece o corpo. Exatamente. E ela é tão forte que ela, além das questões emocionais, ela ainda traz aspectos físicos, né? É tanto que uma crise de ansiedade forte, que muitas vezes está dentro, pode estar ou não dentro de um sintoma ali do burnout, ela se caracteriza não só por questões emocionais, né? Que é aquela angústia, o medo, né? Aquela frio na barriga de que aí já vem um sintoma físico, frio na barriga, a palpitação, as mãos suando frio. Pensa que tá, né, morrendo, parece que tá sintomas de... E aí pode virar uma crise de pânico, que já é algo que é como você disse, a pessoa achar que está morrendo e bater no hospital. Muitas vezes essa pessoa vai 1, 2, ontem mesmo eu estava com um colega que comentou, né, a gente em um grupo de amigos, a gente conversando sobre esses assuntos de se cuidar, ele falou que ele chegou aí para o hospital 3 vezes, fez todos os exames, nada. E aí foi quando ele aceitou e identificou que era tudo de viés aí emocional. Né? Então, quanto que é importante. E aí, uma coisa que também veio fortalecer, tá? A questão do burnout, né? Essa questão, eu até anotei o código, que eu sabia que tinha entrado no CID-11, né? Mas o código é no QD85. O síndrome de burnout, ela entrou no CID-11 esse ano, em janeiro de 2022, como um fenômeno ocupacional, decorrente justamente desse estresse que foi mal administrado, né? Então, hoje ela é vista como uma doença ocupacional nesse sentido, né? Que, inclusive, ele garante todos aqueles direitos da pessoa se afastar por 15 dias, né? Ou se for realmente um afastamento maior, que muitas vezes acontece, não é raro, a pessoa ela vai ter toda aquela mesma regra lá do auxílio-doença, INSS, sabe? E olha lá, não é muito melhor a gente trabalhar na prevenção? Sim. Né? Com certeza. Não só pelos prejuízos da empresa, né? Que a gente, olhando pelo lado da empresa, né? A gente vai ter ali prejuízos de lucro, né? De todo um setor que vai ser, né? Mexido ali e resultados, quanto as pessoas, né? Que é o nosso bem maior, né? Humano. Sem as pessoas a gente fazer nada, não faz nada. Tem máquina, tudo, não tem que ter a pessoa operando, tem que estar. Então, nossa, Cris, eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo, nossa conversa, como foi interessante, tantas informações maravilhosas. Em dos outros a gente não fez isso, mas eu vou aproveitar e nem conversei com você sobre isso. Sim. A gente não combinou, não foi combinado, mas... Vai me pegar na surpresa. Essa surpresa. Mas tem muitas dúvidas em relação a essa temática. Além da gente, vamos deixar também seu contato, as informações, tudo. Quem tiver alguma dúvida sobre essa temática, que queira tirar alguma dúvida, comenta, faz alguma pergunta nos comentários, perfeito. E a gente vai acompanhando para a Cris estar respondendo junto com a gente. Com certeza, claro, até pedir sua autorização. Porque às vezes existem perguntas bem particulares, né? Exatamente. E aí, com certeza, fico disponível aí para a gente fazer. E a gente passa o contato, porque aí a gente vai respondendo nos comentários. E a gente vai trazer também essas perguntas também para o nosso Instagram, para a gente falar mais sobre isso. Pra gente, com certeza. E aproveitando também, se tiver mais algum outro tema que vocês queiram, que estejam aqui no nosso Biprevencast, que a gente tem muitas novidades, enfim, não vou contar agora. Deixa o pessoal na curiosidade, né? Para vocês não faltarem as próximas. Vai chegando, é só acompanhar, aí aproveitando, se inscreve, aperta o sininho, aí a Ana tá aqui balançando a cabeça, tô falando certo, né, Ana? Aí aperta o sininho, se inscreve, porque é Jesus quis.
Se inscreve, vai lá, se inscreve. Tem o nosso Instagram também, que é @bieventos com 2 S. Pode falar também seu Instagram, Cris. Certo. Né? E a gente vai dar também seus contatos também. Tá, joia. Meu Instagram é o crispaiva.pc e no LinkedIn também eu estou, né? No meu perfil profissional lá, como Cristiane Paiva RH, tá? Mas aí também podem me procurar pelo direct, né? Porque aí depois a gente passa o WhatsApp, telefone se for necessário. Mas é isso, fico à disposição também, se precisarem. Nossa, muito obrigada mesmo. Temática maravilhosa. Vamos cuidar. Vamos se cuidar. Vamos se cuidar, vamos cuidar do Vamos outro. estar atentos, né? Vamos estar aos atentos. Sinais. Exatamente. Empresas, empresários, empreendedores, liderança. Precisamos falar sobre esse tema. E precisamos também trazer... É um assunto que não se esgota, na realidade, né? Se deixasse, a gente ficava aqui mais tempo. E falar é prevenção. Exato. Falar é prevenção. Né? E aproveitando que ela já está em pé aqui, Ana, nós estamos fazendo 2 anos de podcast. Olha que legal. Então eu vim num dia especial, né? Que coisa boa. Aproveitando, ela está ansiosa para mostrar os 2 anos... né? Do bolo, os 2 aninhos, bota aqui. Parabéns pra você. Vamos cantar parabéns, né? Que Podemos massa, cantar que legal. parabéns, que legal. produção. Podemos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. A gente canta rapidinho. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bom. É pique. É pique. É hora. Bom, Cadê? Só faltou aqui. Mas não podia, que a gente pode fazer. Vamos juntos compartilhar a prevenção. Né, Ana? Que legal, vem aqui, gente. Ana. Então, obrigada. Então vou aproveitar para parabenizar, né, vocês, a Ana, toda a equipe, você, Amanda, pelo podcast mesmo, né? Porque assim, como é bom, né, levar informações, principalmente de prevenção para as pessoas, assim, o quanto que a gente ajuda, contribui realmente com a sociedade melhor, né? Com famílias melhores, com trabalhos melhores. Então é tudo, né? Prevenção. E a gente só consegue realizar com pessoas, pessoas assim como você, como todo o pessoal que já passou aqui, que se disponibiliza para vir aqui, para conversar. Tem um tempo, tira um tempo para vir aqui. Isso é maravilhoso também. Agradeço também o estúdio também aqui, vocês. Parceria aí. É verdade, é parceiraço aí. Né? E vamos que vamos. Só ver se eu esqueci de alguma coisa. Vamos juntos compartilhar a prevenção. Se inscreve. Tô certo, né, produção? Se inscreve, aperta o sininho e tem muitas novidades. Obrigada, Cris. Obrigada. Valeu, viu? Obrigada.